Fala, labuteiros, como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. No episódio de hoje, estou com a honra de estar recebendo aqui a Jaqueline. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bom, tudo ótimo, gente. Para quem não conhece, Jaque, quem seria você, rapaz? Quer dizer, moça, né? Bom, eu sou jornalista de formação, atuo hoje com marketing, cultura organizacional na Revale, né, que é uma revenda de distribuição Ambev aqui na região. Hoje estou atuando aí nessa parte de comunicação mais institucional e de cultura organizacional voltada à gestão de pessoas e estou aqui disposta a contribuir com esse papo, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para um tema importantíssimo que vocês estão trazendo hoje. Sim, sim. E para esse tema, que a gente vai estar falando sobre a questão da psicologia e desvendando alguns tabus e mistérios, a gente está com a doutora Amanda. Tudo bem, Amanda? Tudo ótimo, Toninho. Não doutora por enquanto, só psicóloga mesmo. Como o Toninho estava falando, meu nome é Amanda Fernandes. Sou psicóloga, formada pela Univasf desde 2021. Embora, assim, na minha cabeça, eu já tenho 4 anos, mas na minha cabeça, assim, parece que foi semana passada, né? Depois da pandemia, parece que o negócio ficou meio... A nossa percepção de tempo ficou muito distorcida. Não tem um currículo, assim, tão extenso, talvez, quanto o de Jaque, mas eu sou psicóloga clínica, me oriento pela abordagem da fenomenologia, atuo dentro do consultório via atendimento online, presencial, Uhum. né? E estou aí nessa busca sempre para promover saúde mental, inclusive desde já parabenizar o Labuta por trazer esse tema, né, de apresentar a psicologia, reapresentar para quem já conhece, né? Então talvez eu fale algumas obviedades, mas o óbvio também precisa ser dito, Mas é isso, né? tem pessoas que o óbvio não sabe, né? Então a gente tem que conversar, tem que ser desmistificado. E se tratando também da saúde mental, que é uma demanda super atual, né? Uhum. Principalmente no momento em que a gente vive, não só por conta do Setembro Amarelo, mas por conta da sociedade adoecida, né? Então é uma demanda realmente urgente e atual. Então, parabéns, Toninho, pessoal do Labuta, por estar proporcionando esse espaço aqui tão interessante para debater, né, esse tema aí. Eu fico muito feliz, também agradeço vocês duas por terem aceitado esse papo. Mas, Amanda, já indo para a questão da psicologia, hoje tem um curso aqui na Univasf, certo? Isso. Você sabe mais ou menos quanto tempo já tem um curso na Univasf? Inclusive, essa semana, ou melhor, semana passada, a gente fez 20 aninhos do Hum. curso da Univasf. Se eu não me engano, a Univasf tem 25 anos. E a psicologia tem 20 anos. Uhum. Foi a pioneira aqui no Vale, né? Através da Univasf, que é uma joia preciosa aqui no sertão para a nossa população, para quem é realmente ribeirinho, são franciscano, né? Daqui. Atualmente, tem esses 20 anos, mas agora não é mais a única universidade que oferta o curso de psicologia, né? A gente já tem aí mais umas outras 4, só que Tudo isso? particulares, tudo isso. Eu só sabia da Nassau, cara. Não, tem várias outras. Então, antes a gente formava ali uns 70 por ano, e Uhum. agora tem uns 700, não sei. Então, o número, assim, tá... E Amanda, você no começo falou que você segue a linha da como é que é? Me ajuda aí, Eu me rapaz. atrevo. Femeno... Ela fala. Fenomenologia. É Fenomenologia. uma das abordagens da psicologia. Não é muito conhecida, assim, não é tão popular quanto a psicanálise e a análise do comportamento, que são meio que Eu rivais. ia perguntar justamente isso. Beleza, tem esse tipo, mas quais são os outros tipos de abordagem e o que seria essa abordagem? Uhum. Deixa eu pincelar logo, né? O que seria a psicologia como um todo, porque eu acho que é importante a gente, antes de falar o que é a abordagem, que é uma coisinha micro, digamos, é bom a gente partir do macro para que a gente entenda melhor, né? Vamos lá. Então, a psicologia é uma ciência que se inicia ali desde a Grécia Antiga, a partir da filosofia. Então, ela bebeu muito da fonte da filosofia da Grécia Antiga. E, com o passar do tempo, ela foi se consolidando ciência ali por volta do século XIX, através da psicologia experimental do William Wundt. Ela se consolida uma disciplina científica que se propõe a
estudar o comportamento humano e os fenômenos, os acontecimentos mentais, digamos assim, que nós passamos ao longo da nossa vida, né? Os nossos processos psicológicos. Então, as emoções, os pensamentos, os nossos processos de aprendizagem, os nossos processos de desenvolvimento. Então, estudar desde os comportamentos infantis, né, das crianças, de adolescentes, adultos, até a velhice, estudar as interações sociais, porque afinal nós somos seres sociais, né? Nós influenciamos o mundo e somos influenciados por ele. Então, está nessa consonância e busca também, tem como objetivo, né? Então, avaliar, estudar, se necessário, mudar um comportamento, né? A fim de ofertar um bem-estar, uma qualidade de vida, um autoconhecimento, né? O desenvolvimento pessoal dessas pessoas. E para isso, ela pega todas essas informações, esses estudos, essa prática e aplica em diversos setores, porque é muito comum as pessoas sempre associarem a psicologia com terapia, com a psicologia clínica. É que é o mais convencional que a gente conhece, né? É o mais comum, porém é um mundo de atuação a psicologia. Sim, sim. A gente tem a psicologia jurídica, psicologia do esporte. O que seria psicologia jurídica? A psicologia jurídica, ela está inserida dentro das várias da infância e da juventude. Então, às vezes, se tem um processo de separação, né, de divórcio, um suporte emocional. O mesmo vale para a psicologia do esporte, também de estar ali junto com os atletas, os desportistas, cuidando, né, avaliando como é que se dá a saúde mental. Inclusive, quando eu não vou lembrar o nome dele, que ele era psicólogo de formação, Diniz, e ele foi técnico da seleção, ele meio que fez uma obrigação de que ele estimulou, né, não foi uma obrigação, de que os atletas passassem, né, tivessem algum tipo de acompanhamento psicológico, ele por si Isso só. no vôlei, né? Não, Isso. não. Foi futebol? Foi futebol da seleção. Como ele é psicólogo por formação, então ele deu esse apoio maior emocional. Então a gente tem essa psicologia do esporte, a psicologia do trânsito, porque se você passou pelo processo legal de tirar uma carteira de habilitação, você fez o psicoteste, e esse psicoteste foi aplicado obrigatoriamente por um psicólogo, né? A gente tem o psicólogo organizacional dentro das empresas. O famoso POT, né? POT, psicologia organizacional e do trabalho, que já que também vai conseguir aqui me auxiliar nesse assunto, mas não obrigatoriamente vai ser psicólogo, né? O pessoal do RH, famoso recursos humanos, mas os psicólogos organizacionais do trabalho, eles estão também envolvidos com esse interesse na saúde mental dos trabalhadores, a relação desses trabalhadores com o próprio, né, o ambiente, o clima organizacional, de seleção. Admissão, entrevista, demissão, se houver a necessidade de alguma intervenção. Mediação de conflitos. Exato, algum tipo de intervenção para, né, remediar ali uma situação que não esteja muito de acordo. Então, é uma formação, né, uma atuação muito abrangente, né? Muito, muito, muito abrangente. E aí a gente tem, de fato, a psicologia clínica, né, que vem nesse formato mais conhecido das pessoas, que é nesse formato de uma sala com a poltrona, o cara com o divã, o psicólogo com papel. O divã aí já é mais da psicanálise, né? Para vocês verem como tem muito desse estigma, né? Desse estereótipo, né? Do que é. E você estava falando sobre as diferentes abordagens. Isso. A psicologia, ela nasce no século XX, no século XX, por aí. E aí a psicologia clínica, no caso. E aí ela vai se fragmentando, se ramificando. Inclusive, é muito comum, vocês vão observar aqui, que tudo da psicologia, ela começa assim, um objeto a ser observado, e sob muitos olhares vai se formando outras coisas, né? Vai se ramificando. Então, nasce a psicologia clínica, e a partir da psicologia clínica vem as escolas de pensamento, que são as abordagens, né? Então, a psicanálise, análise do comportamento, a Gestalt, né? O humanismo, TCC, né? Então, é realmente formas distintas de
observar e de intervir sobre aquela mesma situação, né? Então, cada abordagem vai ter preceitos, conceitos, uma teoria a qual recorrer e se inspirar para fazer a sua atuação clínica, mas todas com esse mesmo propósito de ofertar a saúde mental, de ofertar o cuidado, né? E diga-se, pode. Podemos dizer que é uma metodologia? Cada uma tem uma metodologia de trabalho ali em Perfeito. conjunto com a pessoa que procura aquele serviço. Perfeito, isso. E como é que a pessoa faz para poder entender e discernir, assim, escolher qual abordagem ela se identifica mais? As pessoas que estão assistindo a gente aqui, já tá maturando, já tá pensando em procurar esse tipo de suporte profissional, mas é diante desse leque Dessa de gama, né? possibilidades, como que eu identifico qual que funcionaria melhor para mim? Ou então, assim, é uma pergunta que eu acho que as pessoas fazem: qual é a melhor abordagem? Isso. Pronto, perfeito. Acho que é uma pergunta bem pertinente essa de vocês. Mas vamos lá. Tendo em vista que o objetivo de todas é a promoção, né, dessa saúde mental. E vamos lá, o que seria saúde mental, se a gente pudesse condensar, né? É um conceito bem amplo, mas se a gente pudesse condensar. A saúde mental é um estado de equilíbrio psicológico, emocional, que oferece ao sujeito recursos para que ele lide bem, né, com desafios da vida, para que se relacione melhor, para que se comunique melhor, para que tenha uma boa relação no trabalho. Então, não é estar feliz o tempo todo, né? Saúde mental não é estar feliz o tempo todo. É sobre eu ter ali minha bagagem, né? O que eu aprendi, o que eu fui desenvolvendo na terapia e que eu posso recorrer a essas ferramentas para inserir ali no meu dia a dia. Então, não é sobre não cair no poço, não cair no fundo do poço, mas é para caso eu caia nesse poço, eu tenha como, epa, peraí, deixa eu olhar aqui o que foi que eu aprendi na terapia, né? Qual é a minha bagagem, o que foi que eu fui elaborando junto com o meu psicólogo, né? É pensar realmente nesses recursos, nessas estratégias para olhar para esse fundo do poço, como é que eu posso escalar aqui, qual a melhor forma de sair. Então, é sobre ter realmente relações satisfatórias, né? Aplicar no seu dia a dia essas estratégias. E aí vocês me perguntaram sobre as abordagens. O que acontece? Algumas são mais ou menos afastadas das ciências exatas, temos as ciências humanas, ciências exatas. Então, assim, como é que eu posso definir para vocês? Embora seja muito falado que algumas são mais eficazes do que outra, isso faz com que as pessoas, quem é leigo, inclusive, utilize meio que aquele acessório, sabe aquele acessório assim do cavalo? Do burro. Que você só olha ali para frente para não olhar para os lados. Então, muitas pessoas vão só focadas naquela abordagem, porque aquela é a melhor, e se não for aquela, não presta. Quando, na verdade, se a gente for olhar para algumas pesquisas e para o ponto de vista, para a opinião de muitos profissionais, é mais importante o vínculo terapêutico, a aliança terapêutica, o rapport, enfim, são muitos os termos, né? Que eu tenho com aquele profissional do que a abordagem em si. Então, uma abordagem não é uma abordagem, como é que eu posso dizer, uma intervenção não vai ser sustentada, né? Não tem uma abordagem que se sustente com uma relação inexistente. Então, o vínculo é muito mais importante. Você ir atrás, ok, do que você se identifica, do que talvez você considere que vá lidar melhor com os seus problemas, mas ir aberto a essa experiência, eu diria que é a melhor coisa, assim. Porque da mesma forma que você, por exemplo, vai num ortopedista, né? E aí, putz, não fui muito com a cara daquele ortopedista, na volta eu vou para outro. A mesma coisa acontece com os psicólogos. Fui no psicólogo, não me identifiquei, vou para outro, acontece, né? Todo mundo aqui tá passível de alguém se identificar ou não conosco e com o nosso trabalho. Agora, Amanda, existe alguma dessas abordagens que você trouxe que elas seriam melhores em alguma situação, em algum momento?
Tipo, vou dar um exemplo assim, Em luto, por um exemplo. exemplo, uma situação de luto, ou uma situação onde a pessoa passou por um acidente, perdeu a mobilidade e tal. Como é que é isso? Existe isso ou é realmente o vínculo? Então, Toninho, como eu disse, vai ser vários, assim, olhares diferentes, né, teorias diferentes sobre o mesmo fenômeno, acontecimento. Então, a gente tem o luto e cada abordagem pode trabalhar de uma maneira talvez mais subjetiva, talvez mais objetiva. Então, a gente tem algumas abordagens que são, sim, mais subjetivas, tem outras que utilizam ali mais da praticidade, digamos, né, Sim. de olha, produza isso, faça isso, na próxima sessão me traga, né? Tem tarefinhas de casa. Tem tarefinhas, tem ali é, algumas ferramentas que a pessoa vai utilizar, o psicólogo vai utilizar para que o paciente mostre resultados de alguma maneira, né? Por assim dizer. Então, por exemplo, o luto, né? Será que seria o momento de se trabalhar de uma maneira mais corrida, mais objetiva, ou uma forma mais maturada, né? Até porque, Toninho, são acontecimentos que são imprevisíveis, né? Você perder uma mobilidade, você passar por um luto. Então, e aí, se essa pessoa está já no processo terapêutico Fica mais e isso fácil, né? acontece, né? Então, não tem realmente como prever necessariamente. Claro que, como eu disse, algumas têm nuances científicas mais fortes do que outras, então tem instrumentos a serem aplicados, como eu disse, como o Jaque disse, né, na verdade, umas tarefinhas para casa e que tem uma celeridade, digamos assim, maior no processo, principalmente para quem tem uma meta a ser batida, né, um objetivo a ser alcançado, ou para alguns tipos de transtornos, seja do desenvolvimento, seja de transtorno de personalidade. Tem algumas teorias que, assim, são mais Aplicáveis. aplicáveis, práticas do que outras. Certo. Entendi nisso. Agora, como escolhe, assim, tem desabordagens, então qual conselho você daria para uma pessoa que, pô, tô procurando psicólogo, já passei por um, por dois e eu não gostei? Como é que seria o conselho que você daria para essa pessoa? E eu vou até completar a sua pergunta, que eu já escutei também de algumas pessoas, eu não consigo confiar. Eu não consigo dizer exatamente tudo que está acontecendo comigo para um estranho. Uhum. Então, como é que a gente cria esse ambiente? Como é que a gente trabalha a nossa mente para, né, como o Toninho abordou, você conseguir realmente se sentir confortável e sentir confiança no profissional a ponto de se despir, porque a terapia, né, a gente se tira todas as capas, enfim, como se despir a ponto de que para que a gente realmente alcance bons resultados e alcance esse bem-estar que você citou. Então, já que muito pertinente a sua pergunta, porque eu acho que essa é uma das funções legais aqui desse podcast, né, do Labuta, que é apresentar às pessoas o que seria, então, a terapia, desmistificar, porque tem quem conheça, talvez tenha pessoas aqui que já fizeram, e, né, o que fazem, Eu faço. e tem Já, gente tudo bem. que Já fiz, já voltei. já fiz, já voltou. E é assim, né? Vai, volta, A e vida é altos e ciclo. baixos. Cíclico, total. E eu me perdi o que era que eu tava falando. Sim. E tem gente que não sabe como é que funciona. Então, vamos lá. A terapia é para ser, né, um ambiente livre de julgamentos, livre de preconceitos e, acima de tudo, um espaço de fala livre, porque a gente tem o sigilo ético que impede que a gente compartilhe com outras pessoas o que vem a acontecer, o que vem a ser dito ali dentro daquela clínica, né, daquela sala. Então, seja na terapia individual, de casal, familiar, grupal, o nosso sigilo ético, né, tá lá no nosso código de ética, nós precisamos manter um sigilo. Então, não é difícil que chegue pessoas, como já aconteceu comigo, pessoas do interior daqui, de Pernambuco, cidades menores de 20, 15, 30 mil habitantes, e que falavam, olha, procurei você porque vi online. Procurei você porque eu não confio
no profissional daqui, porque eu tenho medo que fale para os meus pais, para o meu parceiro, porque já teve profissionais que fofocaram. Então, assim, se isso aconteceu, esse profissional é passível de denúncia no CRP, se esse sigilo foi rompido. Uma pergunta que eu ia fazer era justamente isso. Caso ocorra um rompimento de relação paciente e paciente e psicólogo, profissional nesse caso, e ele, porventura, o profissional ligando os dentes, falou as coisas, e aí? O que é que pode acontecer com ele? Então, ele pode ser denunciado ao Conselho Regional de Psicologia. Beleza, denunciei, e agora? O que é E que pode vir? aí Quais são as sanções que vêm sobre ele? pode vir uma cassação Registro. do registro, né, da carteirinha, e aí você não pode atuar, mas assim, tem casos e casos, né, que precisam ser avaliados. Mas eu acho que o ponto maior aqui importante é as pessoas saberem que é um ambiente sigiloso, que é para ser sigiloso, Uhum. né, que o Código de Ética nos obriga a que façamos esse sigilo, que só pode ser quebrado em situações sob ordem judicial, óbvio, né, se mandou, tem que cumprir. Caso haja o comprometimento físico do paciente ou de terceiros, né, alguma ameaça assim, vítimas de abuso, de algum tipo de violência, só nesses casos a gente pode Que já romper. são expressos nos códigos de ética, na legislação. Isso, que é a nossa obrigação, na verdade, a gente precisa noticiar, né? Essa semana, inclusive, tive uma paciente que teve ideações suicidas muito fortes, muito contundentes, e eu precisei falar, fulana, eu vou precisar entrar em contato com sua, enfim, cônjuge, né? E comentar sobre o que está acontecendo. E assim, a gente sofre o risco de até o paciente não querer mais, né, estar em terapia com você, mas é o nosso dever, né, que a gente notifique, que a gente fale, contate os familiares para que estejam atentos Para preservar a vida. para né? preservar, né? Então, assim, mais do que ter um paciente, é ter um paciente vivo, ou ex-paciente vivo, né, no caso. Então, que os familiares estejam atentos a Aos sinais que tirar, ocorrem, né? tirar métodos, né, que possam ser utilizados para tentar contra a própria vida. Então, o sigilo, ele só deve ser rompido nesses casos, né? E como eu disse, teve gente que vinha para mim por conta de não confiar nos profissionais ali da cidade. E é muito interessante ver essa movimentação da terapia online, porque antes da pandemia, acho que essa talvez seja a única boa herança da pandemia, né? Uma das Que coisas que eu ia foi perguntar era justamente isso, o né? teleatendimento. Que Porque isso foi justamente, aconteceu esse caso da telemedicina justamente no período da pandemia, onde tinha a necessidade das pessoas se consultarem e não tinham como se locomover. Perfeito. E aí isso foi implementado e a partir da pandemia isso foi homologado, né? Começou a se tornar mais comum. Isso. Não vou dizer naturalizado, mas ficou mais comum ainda. E a terapia online, a sua como? Já tive online também. Mas é porque, assim, tô falando telemedicina porque, nesse caso, não entra só a questão de medicina, entra também as questões de saúde, Isso. de consultas médicas, que aí é uma outra discussão também, né? Mas como é que foi esse processo que você já estava sendo psicóloga e essa transição durante a pandemia? Porque afetou todo mundo, entendeu? Toninho, eu nem tava sendo psicóloga, eu tava no estágio, pra você ter noção, e eu peguei essa transição ali da vida normal, né, pra Sim. pandemia. Então, eu tava estagiando na clínica escola que tem lá na Univasf, né, uma clínica de psicologia que tem pro atendimento à população gratuito, né, inclusive já fica aí a dica pra quem se interesse. E eu tava também fazendo estágio em um hospital aqui de Petrolina, e aí veio a pandemia. Então, precisou organizar todo um contexto que pudesse fazer com que a gente concluísse o estágio e, óbvio, que os profissionais continuassem exercendo sua profissão, né? Então, a gente passou a atender online. Inclusive, antes da pandemia, o Conselho Federal, ele era mais burocrático, assim, para que os profissionais atendessem de forma online. Eram pouquíssimos os profissionais que atendiam online. E depois da pandemia, o conselho viu que
precisou se, né, reorganizar, se readaptar ali. Principalmente E foi num período tão crítico em que as pessoas precisaram tanto de suporte emocional, demais, né? como na pandemia, né? Uhum. Exatamente. E aí foi que a gente foi iniciando esses atendimentos online e ficou até hoje. Inclusive, tenho pacientes que, desde que eu me formei, que eu atendo online e é daqui de Petrolina. Gente que poderia ter o atendimento presencial, mas que, por opção, escolhe ficar realmente tendo o atendimento online, em casa. E assim, permite também que você acesse, né, uma gama de lugares, de profissionais. Então, eu já tive pacientes que eu atendi do Japão, em Madrid, na Itália, mas também tem gente aqui, né? Aqui em Uhum. Petrolina. Agora, Amanda, assim, em re- é- não tem como a gente dizer que não teve um avanço de acesso à parte da internet. Porque regiões que talvez uma cidade pequena, que não tinha um consultório psicólogo, não tinha ninguém formado, agora uma cidade, como você trouxe, 10, 15 mil habitantes, as pessoas ali podem ter essa consulta online. Mas existe uma diferença entre o online e o presencial. Então, na sua percepção, como é que é essa diferença? Qual é o perfil do comportamento de quem está no online, quem está presencial? Como é que é essa dinâmica na psicologia de atendimento com você? Toninho, eu acho que online, tudo online, nunca vai substituir a experiência do presencial. Então, assim, no presencial você consegue olhar melhor no olho, você consegue observar melhor os comportamentos, né? De cruzar a perna, descruzar, tudo que os estados emocionais que aquela pessoa está expressando fisicamente, você consegue acessar. No caso, o corpo fala, O né? corpo fala. Então, a comunicação que você tem numa sessão não é nem só o que você bota para fora, o verbal, isso. Exatamente. Eu consigo também ter uma boa atuação, acho que a gente também consegue desenvolver um trabalho muito bom. Terapia, né? Apesar de ser neste contexto de online e tudo mais, mas continua sendo uma terapia, os avanços, as reflexões, as propostas, tudo que a gente, as intervenções, tudo pode ser feito online, né? Mas, como eu disse, eu acho que nada troca esse contato, essa presença, sabe? Esse encontro. Acho que isso é muito rico e sempre vai ser. Eu sempre vou preferir, embora eu goste muito também de atender online, mas eu sempre vou preferir, assim, o encontro, né? Assim, cara a cara, digamos assim. Tem prós e contras, né? Ah, é como tudo, né? Amanda, pra quem tá assistindo a gente, que já se percebeu com alguma instabilidade emocional, que já tá pensando assim em procurar um profissional, você falou muito sobre essas diferentes abordagens, né? Essas escolas que você chamou da psicologia. Mas a gente sabe que a gente tem os profissionais também que cuidam da saúde mental das pessoas. Então, como é que eu defino que profissional eu preciso procurar? É um psicólogo, é um psiquiatra, é um outro tipo de terapia, uma terapia integrativa, enfim. Diante de todas as possibilidades que a gente tem hoje, né, para as pessoas acessarem, como eu vou, enquanto, né, pessoa que está passando por alguma instabilidade emocional, a quem recorrer primeiro? Se tem uma ordem, se tem uma preferência, como é que a gente identifica? Olha, eu diria que é muito sobre se observar, né? De qual o grau ali que você tá de sofrimento, o que que você suporta ou não, porque a psicologia e a psiquiatria, elas são irmãs, digamos, né? Assim, andam lado a lado desde que o mundo é mundo, né? Desde que surgiu a medicina e surgiu a psicologia. Então, pode ser que você procure um psicólogo e pode ser que ele te recomende ir a um psiquiatra, porque tem coisas que só a terapia não alcança, assim como tem coisas que só a medicina, a medicação não alcança. Então, é muito comum ter que fazer o pareamento, né? Fazer ambas os tipos de terapia, tanto o acompanhamento psicoterápico quanto psiquiátrico. E aí pode-se ver, né, se, olha, exercício físico, um pilates, não sei, outros tipos de terapia integrativas, que não necessariamente lidam com a saúde mental, né? Acho que é importante a gente
falar aqui também sobre essas pseudociências, Muitas vezes elas trabalham em coisas que afetam o psicológico, mas não diretamente ao psicológico. Um exemplo, como você trouxe o exercício físico do Pilates. O Pilates ajuda a desestressar, ajuda a melhorar terapia, relaxar e tal. Terapia, acupuntura, né? As pessoas procuram muitas essas terapias para alcançar esse bem-estar mental. E aí, como você, né? Enfim, a psicologia lida com todas essas alternativas. Então, são terapias, como é que eu posso dizer, opcionais, mas que muitas não possuem evidências científicas de que vão, de fato, funcionar ou proporcionar algum tipo de benefício, né? Fica muito a critério do sujeito, se ele gosta, por exemplo. Pode ser uma pseudociência, pode não ter comprovação? Pode, mas assim, se tá fazendo bem, eu não gosto muito desse discurso de se é pseudociência, não é para ser feito e tudo mais, porque, poxa, se tá tempo ajudando. certo, tá ajudando, né, de certa forma, então por que não continuar, né? Claro que o indicado seria que você fizesse com profissionais que têm realmente um repertório, um arcabouço teórico ali, prático, para que você tenha, de fato, esse bem-estar pleno, né? Então, assim, a psicologia e a psiquiatria, acho que já entrando aqui no campo de desmistificar também sobre a terapia ser coisa de doido, né? De que é muito associado também, de que a terapia... Gente, se o cara tá no psicólogo, já é doido. Se for no psiquiatra, Ave Maria, aí é pior ainda. Ou fraco, né? Ou fraco, isso. Fraca, é falta de fé, Isso, coisa falta de de doido, Deus. falta de Deus. E a terapia, ela carrega também esse estigma, né? Ou seja, essa marca, esse sinal que foi deixado, porque, como eu disse, a medicina, a psiquiatria, se a gente for parar para pensar no histórico da psiquiatria, realmente é um histórico bem controverso, porque os métodos, as práticas eram violentas, eram abusivas, né? E a psicologia sempre esteve ali dando esse suporte nos hospitais psiquiátricos. Os antigos hospícios, né? Os antigos hospícios, né? Enfim. E lá em 1800, na época que surge realmente a psiquiatria e tudo, de fato, os métodos não eram bons, né? Eram prejudiciais. Era lobotomia, era agressivos, né? Era O que é lobotomia mesmo? Lobotomia era a inserção de um objeto pontiagudo aqui acima do lóbulo do lobo ocular, para que chegasse no lobo frontal, pré-frontal, que é responsável pelas emoções, enfim, a impulsividade, e aí se meio que picotava, assim, essa parte, e obviamente não funcionava, porque a pessoa ficava em um estado vegetativo, Eletrochoque. Então, assim, é um histórico da psiquiatria que realmente é violento, não tem como negar. Acho que ninguém vai discordar disso. Porém, a gente tem que pensar que era o que eles tinham de acesso, de conhecimento, de tecnologia naquela época. Não tem como eu pedir para um psiquiatra de 1800 ter o mesmo tipo de tecnologia, de pesquisa, de conhecimento que a gente tem em 2025. É injusto a gente, muitas vezes, olhar a ciência com o olhar do atual. Porque a gente está olhando agora, mas é muito difícil se colocar naquele lugar daquela pessoa que estava fazendo isso, né? Assim como daqui 100 anos, muitas práticas que a gente tem hoje não fiquem obsoletas, né? Fiquem obsoletas, porque o conhecimento ele vai se acumulando e avançando, né? Exatamente, o tempo todo. Ainda bem, né? Sim. Ainda bem. Então, a psicologia ela fica meio que com esse estigma, mas nós não tratamos só loucos. E se fosse também, né? E daí se fosse? Mas não só, a gente não trata só transtornos mentais graves. A terapia também serve para os chamados transtornos mentais comuns, que é uma ansiedade, depressão, que é o mal do século, digamos assim, né? Que muitas pessoas têm. Transtornos do desenvolvimento, então um TDAH, um TEA, né, os transtornos de personalidade, borderline, antissocial, esquizoide, bipolar,
o burnout que é associado ao trabalho. Então, assim, é realmente uma gama de atuação que a gente oferece, mas que requer, de fato, essa paciência e essa entrega do sujeito. E só para concluir essa parte da psiquiatria e tudo mais, essa parte, né, controversa, sei que talvez a gente precisasse aqui de um ou dois episódios a mais para tratar só disso, né? Dos pacientes psiquiátricos de antigamente, as mulheres histéricas, né? Que eram consideradas histéricas, qualquer tipo de comportamento desviante ali, qualquer tipo de... Qualquer comportamento que a sociedade dissesse que era errado, que não era Isso. comum. Que ela Perfeito. não sabe lidar. Uma criança atípica, né? Com algum tipo de neurodivergência, tudo era ali trancafiado, sofria por... E aí Chulapa. eu chulapa demais, né? Ai. Algemado. Enfim, coisas que acontecem hoje em dia também, né? Mas que não deveria acontecer. Cada vez menos, se Deus quiser. Né? Com certeza, cada vez menos, espero. Uhum. E eu deixo aqui de sugestão de leitura o livro A História da Loucura, que é de Foucault, e o livro Holocausto Brasileiro, que tem o livro e tem um documentário também. Já vi documentário. Você já viu o documentário que fala de um manicômio lá em Barbacena, Minas Gerais, e que, assim, violações de direitos humanos à torta e à direita. Foi a década de 60, não foi? Foi até recente, assim, Foi até... recente, entre aspas, né? Sim, foi recente. Agora, Amanda, o ser humano, cada um vai ser diferente de acordo do ambiente que ele está vivendo. Então, se você nasce em uma cidade de 10 mil habitantes, você vai inserido àquele ambiente, aquele repertório. Só que quando você vai para uma cidade como Recife, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, que são cidades, são mega cidades, Sim. você tem acesso a muito mais informação, você tem... A sua vivência, seu repertório vai aumentando mais. Isso é um exemplo que eu estou trazendo para mostrar que, de acordo com o ambiente, todo mundo é ser humano, mas de acordo com o ambiente e as vivências que a gente vai tendo, a gente vai alterando a nossa percepção. Uhum. E também tem a questão da fase das idades das pessoas. Quando a gente é mais jovem, tem 10, 12, 15 anos, a gente está começando a formar a nossa cabeça até ser um adulto, que vai indo até a terceira idade, que é um outro marco que tem também em relação ao ser humano, né? As transformações psicológicas. Isso, tem as transformações psicológicas. E nisso eu fico perguntando e pensando quando é que a gente deve buscar um acompanhamento psicológico. Porque Existe idade certa? existe uma idade certa? Será que as crianças devem começar e continuar por resto da vida? Será que só o adulto? Será que só as crianças atípicas devem fazer o acompanhamento? Como é que a gente sabe qual é o momento? Quem é que precisa de um atendimento psicológico? Boa, Toninho. Olha, enquanto criança e adolescente, que são sujeitos que ainda não têm nem a noção de que precisam, de que talvez estejam em sofrimento psicológico e que precisam desses profissionais, sequer sabem da existência, então vai ser muito da observação dos pais, né, dos responsáveis, dos tutores. Caso a criança apresente algum tipo de atraso considerável, né, porque tem mãe que assim, o marco é 2 anos. Se a criança tem 2 anos e 1 semana de vida, a mãe o pai, enfim, os tutores já se desesperam e coisa do tipo. Então, se passou consideravelmente de alguns marcos do desenvolvimento da linguagem, do andar, do interagir, é importante levar para um neuro, um psiquiatra, né, que aí vai se fazer o encaminhamento necessário para talvez uma terapia, né, um acompanhamento assim psicológico. O mesmo vale para adolescentes, porque é uma fase muito, como é que eu posso dizer, traiçoeira, no sentido de que há um modo de se comportar que tende a ser mais introvertido dentro de casa. Muito vai depender também Da criação? Da criação, do ambiente familiar, né? Se é um ambiente bem estruturado, se não é. Enfim, mas o comum Cada caso é um caso, né? é que os adolescentes eles se conectem mais com os amigos, né? Eles estão em busca desse acolhimento, desse pertencimento. Então, É uma fase que a gente busca muito pertencimento, muita aceitação, né? e nós adultos, né? É importante a gente se sentir pertencente a algum grupo. Somos seres sociais. Somos seres sociais. Imagina para um adolescente que está
agora realmente descobrindo o mundo, né, se identificando com o que gosta, e vai haver meio que esse pareamento de identificação, né? Ah, eu gosto de banda tal, então eu vou ficar perto de fulano, ou, enfim, as influências que vão acontecendo. Acho que para os tutores é importante ficarem atentos, claro, para algum tipo de comportamento que possa ser preocupante, né? Então, ficar atento, inclusive, ao uso das redes sociais, porque isso fala muito sobre como é que está a saúde mental daquele adolescente, né? Como é que está o comportamento no dia a dia, né? Se mudou consideravelmente, se está mais agressivo ou se está mais introvertido, né? E buscar essa ajuda. Na vida adulta, eu acho que é um pouco mais fácil da gente identificar de quando. Eu acho que talvez na vida adulta seja mais fácil de identificar, mas quando tem uma rigidez fica mais difícil de entender no adulto, não? Sim, tem muitas pessoas que têm essa resistência, né? Com certeza. Vai ser assim, o último recurso. Primeiro eu vou, sei lá, fazer auriculoterapia, eu vou fazer Vou isso, orar, vou na igreja. isso. Vou consultar o chat GPT. Oi. E aí a gente pode falar Vou no pouco sobre horóscopo, vou isso. abrir o tarô, vou abrir, né? Sim, sim. Mas antes de avançar, indo para essa linha do GPT, que a tecnologia tá afetando todo mundo, eu trago um relato pessoal meu, que eu sou diagnosticado com TDAH, e a primeira vez que eu fui diagnosticado eu tinha 4 anos, onde eu tive justamente um atraso da minha fala. Comecei a falar com 5 anos de idade. E isso acabou que minha mãe, uma pessoa na época ignorante, vou chamar assim, Claro. aonde eu tive o laudo e ela pegou o laudo e disse, não, Deus vai curar. E rasgou. E nisso acabou que eu cresci, onde as pessoas, minha fala era muito rápida, eu não conseguia me comunicar muito bem. Isso me frustrou bastante durante minha vida. Então, e teve outras coisas que foram criando um problema que se tornou uma bola de neve na minha vida, justamente por eu não entender quem eu era, aonde só depois de muito tempo, muitos anos, terapias e psicólogos, que eu vim entender que eu era uma pessoa atípica, que eu nunca ia conseguir ser o que eu queria ser. Então, quando você tem um diagnóstico mais jovem e você começa a entender mais jovem, cresce o entendimento disso, na minha percepção, obviamente, eu estou falando pela minha ótica que já foi lá na frente. Não sei como é que é uma criança crescendo sabendo que era diferente dos outros. Não posso estar falando, mas é a minha percepção. Mas foi uma coisa que quando eu entendi que eu era uma pessoa assim, que eu tinha essas minhas condicionantes e que isso não era nem bom nem ruim, era só diferente, isso para mim foi muito libertador. Aonde tinha uma trava. E isso nunca iria conseguir se eu não tivesse o acompanhamento com a terapia e também chegar até certos momentos de ter que tomar remédios psiquiátricos também. Então, são coisas que, assim, não julgo minha mãe por isso. Era uma época no começo dos anos 2000. Então, é aquela história. A gente não pode comparar a régua de hoje com a régua de antigamente. Hoje a informação tá mais fácil, a informação tá surgindo mais. Então, como é que a gente vai se posicionar? Porque uma coisa era não saber antes. Agora, já que a gente sabe, a gente tem a opção, pelo menos, de escolher qual é o caminho que a gente pode estar traçando, né? E, assim, enfim, mudando um pouco de assunto, voltando para essa questão das inteligências, dessa comunicação do chat GPT, que é uma febre. O acesso à informação e, às vezes, o tanto de informação que a gente tem acessível, a gente acaba se atrapalhando em tantas informações, né? E as pessoas querendo cada vez resolver seus problemas mais rapidamente. Eu tô com um problema que amanhã eu preciso já estar plena porque a vida tá correndo, ou eu tomo um remédio aqui por conta própria. Tomo um Zopidem para dormir, um Rivotril para acordar. Isso, eu tomo um pré-treino para ir pra academia, depois tomo um remédio para dormir, e aí eu para vou... acordar, ou para relaxar. Isso, A gente tá encapsulando a vida em tudo que a gente precisa, a gente quer um comprimidinho que dê conta. Então, é um comprimido para acordar, é um comprimido para se manter durante o dia, é um comprimido para o bom humor, é um comprimido para dormir, para memória, e assim sucessivamente, né? Nasce dia, se põe o dia e a gente querendo essa celeridade na vida. E acho que é isso que está adoecendo, inclusive, para além de, enfim, condições
péssimas de trabalho, de vivência, Sim. né, de viver. Em uma sociedade que cada vez mais está se focando mais em se comparar do que fazer o seu, né? Perfeito. Assim, porque se a gente for parar para pensar, vamos lá desenhar aqui uma linha do tempo da história da humanidade, que tem aí seus 300 mil anos por aí, né? Desses 300 mil anos, se a gente for pegar o salto que foi do momento em que a gente ainda não tinha energia elétrica, que a gente caçava, que a gente assava o bicho na fogueira e coisa do tipo, para agora, se a gente pegar 300 mil anos, foi de ontem para cá, sabe? E então a gente está vivendo uma era de excessos de informação, né, de comparação, um excesso de conexão e, paradoxalmente, nós nunca estivemos tão solitários também. E isso causa muito desse adoecimento mental, né, que causa também o adoecimento físico, porque corpo e mente não se separam. Embora fosse uma concepção antiquada, inclusive da psicologia, achava que corpo era uma coisa, mente era outra, são um só, né? São uma coisa só. Eles estão conversando o tempo todo. Então, se eu tenho um estilo de vida, uma predominância de emoção, né? Que é irritável, que é de ansiedade, que é de angústia, é possível que eu desenvolva uma enxaqueca, uma azia, né? Uma dor muscular em algum lugar. Da mesma forma que se eu tenho um corpo debilitado, um corpo que é malnutrido, um corpo que sofre de alguma doença crônica que causa algum tipo de desconforto, de dor. É óbvio, não, né? É possível que esse sujeito também tenha uma vida irritadiça, né? Que traga essa depressão. Então, uma coisa tem muito a ver com a outra. Uhum. E nessa contemporaneidade, a gente vive nesse momento de realmente excesso, né? Como eu falei, de 300 mil anos, agora a gente resume as nossas relações, o nosso trabalho a uma tela de 7 centímetros por 15 ou de 25 por 35, não sei, né? E é isso, eu acho que esse presencial e dessa conexão tem afetado demais, assim, o psicológico das pessoas. É um desafio se manter saudável diante de tudo isso, porque a gente não tem mais como não ter isso. Uhum. Não tem mais como a gente se relacionar, tirando rede social, por exemplo, enfim, aplicativos de mensagem da nossa existência. A gente precisa realmente conviver com isso de uma maneira saudável, Isso. né? Descobrir como. Mas eu gostaria muito de saber sua percepção, Amanda, sobre essa crescente que a gente tem das pessoas procurando cada vez conversar com as inteligências artificiais a fim de ter esse suporte emocional. Né? Você falou aí que a gente está cada vez mais solitário. E sim, estamos cada vez, né, nos sentindo mais solitários. E aí muita gente vai até um chat GPT, por exemplo, para conversar, para dividir, né, suas angústias. O que você acha desse movimento que está crescente? É preocupante, porque assim, o chat GPT, as inteligências, elas são programadas para favorecer, como é que eu posso dizer, dar conta, atender aos pedidos de quem está comandando. É aquela, hoje na internet o bem mais precioso é o tempo do usuário. Então, quanto mais o chat GPT ele prende ali dentro, é o que ele quer, né? Ele quer que você fique ali. E por isso ele vai entender quais são essas suas expectativas para poder entregar exatamente o que você quer. E entender que também nunca uma inteligência artificial, uma interação artificial, como o próprio nome sugere, artificial. Ou seja, não é orgânico, né? Totalmente o oposto. Então, o artificial nunca vai substituir o orgânico. Pode substituir, né, na produção, números, numa empresa, pipipi, popopó, mas de humano para humano, nunca vai ser a mesma coisa. Eu nunca vou aprender a desenvolver minhas habilidades sociais, a minha comunicação, de frente para uma tela, de frente para um texto ali, né, de um robô que está respondendo só o que eu quero saber. Então, como eu falei no início do programa, né, do episódio, essa troca aqui de falar, de olhar no olho, de sentir, de cheirar, sabe, os nossos sentidos, da gente desenvolver isso,
nunca uma inteligência artificial vai conseguir substituir isso. Porém, fala realmente dessa solidão, né? De que cada um tá ali no seu quadradinho, no seu retângulozinho, né? No caso. Mas ainda tem essa coisa muito humana que é: eu preciso trocar ideia, eu preciso ser visto, eu preciso falar, eu preciso me comunicar. O ser humano, ele vai se conectar com outro ser humano. Então, não tem como, pode ter até uma pseudo achar que se conectou com a máquina, mas aí a minha cabeça ia ser um distúrbio, alguma coisa assim. Porque a gente não consegue se conectar com uma coisa que não existe. Então a gente se conecta com nossos semelhantes, com as pessoas com os seres humanos, né? Então eu vejo que tem que ter a gente precisa estar reconversando em relação a como a gente está tendo nossos relacionamentos, que era até se tornou uma piada muito comum na pandemia, foi que, agora durante a pandemia que eu descobri que eu tenho um filho, que eu tenho uma mãe em casa, que era justamente um retrato da sociedade hoje que cada vez mais é o eu me senti bem, como você trouxe no começo, é a tal necessidade de sempre estar feliz, sempre buscar aquele máximo de alegria. Mas o que seria uma alegria? O que seria felicidade? Então hoje eu vejo que são conceitos que ainda estão muito destoados da sociedade que a gente tem. Então para a juventude, a gente somos jovens ainda, né? E é normal a gente ver no nosso meio pessoas dizendo que aproveitar a vida é encher a cara todo final de semana, farrear, pegar 10, 30, 40, 50 nega. E, cara, mas será que realmente é isso? Por que dessas buscas que a gente, como eu falo, a gente, sociedade, tá buscando sempre estar ali naquela alegria sempre? Por que disso? Tem até uma frase na psicologia, se eu não me engano é de alguém da psicanálise, que eu não vou conseguir identificar agora quem relembrar, que fala assim: todo excesso esconde uma falta. Então, todo mundo que tá ali muito instigado em alguma coisa, se for parar para pensar, deve estar faltando, né, alguma questão ali na vida desse sujeito. Amanda, fazer terapia é confortável? Não. Tem gente que... E quem é o terapeuta do terapeuta? É um terapeuta. Porque nós somos, desde a faculdade, estimulados a estarmos em terapia, né? E se formou também, permaneceu em terapia. Então, a terapia, não é um espaço só... O povo acha que você vai entrar, você vai ouvir que você é o bonzinho, que você Passando na certo, cabecinha. correto. Não, bebê, tudo bem. Senta aqui no colo e a gente cuida, né? Tapinha nas costas e tudo bem, parabéns, e medalhinha e coisa do tipo. E não, né? Não é essa coisa de unicórnio e... Enfim, glitter e bombom. Não é o morango. Muito menos o morango do amor. Muito menos o morango do amor. É um desafio, né? Porque a gente vai estar ali, como você muito bem falou já, que a gente se despedece, enfim, a gente se nuda, né? Digamos assim. A gente mostra o nosso lado mais vulnerável, o nosso lado em que vai entrar em conflito, às vezes com algo que a gente disse, o psicólogo vai estar lá para pontuar, para questionar, para indagar, né? Então não é só pagar alguém para te... Ou, ao contrário do ChatGPT, que você... Ei, chat, e aí? Me diz 5 qualidades minhas, e ele vai inventar lá, né, a dele. Ou, isso aqui eu fiz, não sei o que, tá errado. E o chat vai dar um jeito de falar o que você quer ouvir. Na terapia não é isso, né? Então, é muito desafiador. Às vezes requer a gente entrar em contato com temas, com situações, dores muito desconfortáveis. Então, é por isso que eu falei que requer realmente uma paciência, uma dedicação. E esforço também, né? Porque quando a gente tá ferido bastante e vai numa terapia, é basicamente você meter o seu dedo numa ferida. Então, quando a gente se machuca e vai querer passar um remédio, vai querer curar aquilo, a gente precisa primeiro passar o remédio, limpar, isso arde, isso dói, para depois vir a cicatrização. Então, quando a gente não tem um cuidado com isso, vai ficar uma cicatriz eterna que pode não ter mais volta, se você de um certo ponto, né, da vida da pessoa. Então, a pessoa tem que sempre estar se olhando
com esse cuidado, né? De, pô, deixa eu ver como é que eu tô. E, assim, principal ponto é ser honesto consigo mesmo. Porque até uma pergunta que eu lhe faço, Amanda, é: e quando o paciente vai no psicólogo e ele não é honesto com o psicólogo? Ele tá jogando dinheiro fora. Ele tá sendo Tá se enganando. totalmente se enganando. Porque Uhum. tem muita gente que fala, ah, é porque o psicólogo vai saber se você tá mentindo. Gente, o povo acha que o psicólogo é o quê, hein? Que é O telepata? X-Men? Isso é aquele aparelhinho Que que diagnostica assim, se você tá mentindo. tipo assim, vai botar esse, né, esse aparelho, a gente lê mente. Não é assim, a gente usa o discurso do outro, né? Como instrumento de trabalho, né? O conteúdo que ele está trazendo ali. Se ele está mentindo, eu acho que ele está realmente se equivocando, O sendo tolo. direcionamento vai ser equivocado, porque sua matéria-prima são as informações que o paciente traz, né? E assim, pode até haver um tempo, como eu disse, não é com todo profissional que você vai se identificar, então pode levar um tempo até que você passe a estabelecer esse rapport, né, essa conexão, Sim. e que você se sinta mais à vontade para falar. Geralmente é o que acontece, né? O paciente chega, dá só uma pincelada no problema e depois vai falando e falando. E tem muita gente que se percebe na necessidade de procurar uma terapia, mas também realmente ainda não identificou o que está causando aquela instabilidade emocional, realmente. Então, tá buscando clareza junto, né? Tá buscando suporte profissional para obter essa clareza de que realmente o que está me adoecendo. Às vezes não identificou. Eu tenho uma amiga que foi à terapia e aí ela perguntou, a gente tem um grupo, né, de amigos restritos assim, ela, gente, hoje é a minha primeira sessão terapia, o que eu falo? Sabe? Eu digo o quê? Então, assim, é importante esse estímulo do profissional de perceber. Eu tô diante de uma pessoa que ainda não tem clareza do que realmente precisa e eu acredito que vocês estão extremamente preparados para, junto com o paciente, descobrir, né, onde é que está essa dor, onde é que está essa estabilidade para poder tratar. E por isso que o Toninho falou, né, também dessa dedicação do paciente, porque é um trabalho em conjunto, não é só o psicólogo que vai, né, não é uma coisa passiva. Os dois têm que estar nessa troca, né, de informação, de confiança, de vamos tentar, estamos junto. Então, acontece muito das pessoas chegarem e falar, eu nem sei o que é que eu vou falar, eu nem tinha nada para falar hoje, eu queria ter desmarcado porque não tinha nada para falar do nada. A pessoa passa 10 minutos do tempo da sessão para além, né? Aconteceu comigo. Já? É até normal isso, né, acontecer. Agora sim, Amanda, a gente tá conversando muito na ótica do paciente. Agora, invertendo um pouco, indo para a ótica do psicólogo, como é que o psicólogo consegue, quais são as ferramentas que ele tem para conseguir criar essa conexão com o paciente? Porque também o paciente precisa estar, assim, se entregando àquele processo, mas também o psicólogo tem que ter suas ferramentas e habilidades para estar conseguindo gerar essa tranquilidade para o paciente conseguir se sentir confortável. Então, como é esse lado psicólogo para gerar esse conforto e carinho para o paciente? Bom, se a gente for parar para pensar, é muito de como qualquer relação começaria de uma forma saudável. Então, é um olhar atento, é uma escuta atenta, né? É você se mostrar presente, é você mostrar que você tem interesse naquilo que ele está falando, até porque dentro do meu trabalho realmente há um interesse, óbvio, né? Mas só fazendo assim um paralelo, né? Se você tá numa conversa de bar, acabou de conhecer uma pessoa, e a pessoa tá lá, é difícil, né? E assim, não troca um olhar. Então, quando você fala e você sabe que a pessoa tá te escutando, é quando a pessoa vai ficar então, você me falou isso mesmo. Mas como foi quando isso aconteceu, né? Então, é mostrar esse interesse, é buscar essa conexão, né, desse presencial que eu tanto bato na tecla, né, da pessoa se sentir à vontade. Como eu falei, não vai ser da noite pro dia, não vai ser em uma sessão, porque a confiança é um produto que ele vai sendo construído, né? É um processo. É um processo, não é dado. Você vai construindo com o tempo. Então, é muito nesses encontros regulares, né, no respeitar a fala, no acolher, no não julgar, no não fazer cara e bocas, né? Não é ter cara de alface, como dizem, que muito terapeuta tem, né? Só assim. Mas é você realmente responder
também com o corpo, e olha aqui a troca, né, que eu falei sobre o presencial e o online, é responder, mostrar que você está atento, que você está interessado, que você quer ouvir, né? E fazer essas intervenções de reflexão, propor uma ferramenta como um diário, enfim, né? Aí vai da teoria, da abordagem de cada profissional. E é o tempo mesmo, né? O tempo é senhor de tudo. E lembrei aqui de uma frase muito legal de uma música do Baiana System, que fala assim: fala é maneira de cura, quem fala confirma o poder da palavra. Eu acho que isso é também sobre, né, a terapia, esse se entregar, o estar aberto à experiência e confiar realmente nesse processo, né? Massa, massa. E, Amanda, eita, rapaz, rapidinho, deixa eu recapitular aqui a pergunta. Ah, pronto, lembrei. Amanda, indo ainda na linha do psicólogo como profissional, o psicólogo ele pode dar opinião durante uma sessão? Ahn, Olha, Toninho, a gente tende a ter uma certa neutralidade, né, quando se trata do que o sujeito está trazendo, é sobre convidar a refletir. Então, não é, eita, eu acho que você deveria terminar com fulaninho, né? Mas fulaninho te faz se sentir como, né? Quando você tá com fulaninho, como você é? Quando você tá sem ele, como você é? Você acha que isso é saudável? Você gosta disso que você sente? Então, é e realmente instigando para que, porque assim, a resposta vai estar no sujeito. A gente não vai, Clareza só. a gente só puxa, Conduz. a gente só puxa, a gente só convida, a gente só conduz. Mas ele sabe. Então a gente só faz o instigar, né? O vou pôr para refletir e acontece também um fenômeno muito incrível na terapia, muitas vezes, né? Não é com todo paciente, que a sessão não se acaba naqueles 50 minutos, naqueles 30 minutos. Vai porta fora, vai semana fora, né? Tem paciente que chega para mim e fala: Amanda, você estava comigo a semana toda. Uhum. Toda hora eu ouvia você, toda hora eu fiz uma coisa e eu só ouvia sua voz. Isso é muito comum. Então, é sobre, novamente, né? A troca, a conexão, esse instigar, então. Uhum. Amanda, a gente tá num mês muito importante, né? A gente tá em setembro. Setembro tem uma campanha importantíssima que é o Setembro Amarelo, né? Que cada vez mais necessário a gente falar sobre esse assunto, a gente falar sobre prevenção do suicídio, a gente informar as pessoas, né? E eu gostaria muito que você trouxesse essa sua percepção profissional acerca dessa campanha tão importante. Então, o que é o Setembro Amarelo? Como a sociedade pode colaborar e pode estar junto dessa campanha? Então, é um tema, como você trouxe, né, Jaque? Desafiador, delicado, é um tabu para muita gente, mas é preciso falar, porque é uma realidade, está presente, não tem como fugir, né? E falar é o primeiro passo, porque diferentemente do que se coloca, né, de consenso aí pela sociedade, pela mídia, falar sobre suicídio não aumenta as chances da pessoa tentar se matar. Pelo contrário. Segundo a própria OMS, 90% dos casos de suicídio são evitáveis e a melhor maneira de se evitar é falando, é dialogando. Claro, com um diálogo acolhedor, sem Responsável. julgamento, responsável. Então é por isso que é muito delicado quando tem gente que gosta de abrir a caixinha. Ai, mande sua pergunta, tô aqui para conversar, tô aqui para você desabafar. Não é todo mundo que tá preparado para ouvir, né? Não é todo mundo que vai ter essa visão neutra de que tem que se ter essa visão neutra, porque empatia é se colocar no lugar do outro, mas lembrar que você não é o outro, Sim. né? Que a forma como ele tá enxergando e vivendo aquela dor não é a mesma forma pela qual você está passando, não é como você foi criado, não possui as mesmas crenças que você provavelmente, né? Então, o Frazão, que ele foi convidado aqui num episódio do Labuta, Sim, ele sim. trouxe umas elaborações muito interessantes sobre
o suicídio, né? Que, paradoxalmente, nem todo mundo que tenta se matar quer morrer. Ela quer o fim da dor, né? Que é uma dor insuportável, que é uma dor intolerável, né? Que insustentável. E que é uma dor coletiva também, porque o suicídio é um problema de saúde pública, né? Ele não é um problema de falta de Deus, ou de falta de fé, ou de fraqueza, é um problema de saúde, já que 90% dos casos, como você falou, são evitáveis porque são decorrentes de uma ausência de saúde mental, né? Sim. Então, E perfeito, Jaque. E até voltando um pouco sobre quando a gente estava falando de saúde mental e corpo e mente, aquela coisa toda. Quando você vai na maioria dos profissionais, sempre vão falar ali, dar aquela sugestão do tripé, bom sono, exercício físico, boa alimentação. Se eu falo de um contexto onde boa parte dos brasileiros e da população mundial vive em vulnerabilidade social, como que eu vou sugerir isso para alguém? e quando a gente fala em vulnerabilidade social, a gente está falando sobre renda mínima, Exato. acesso a uma educação de qualidade, para saneamento básico, condições de trabalho, segurança alimentar, enfim, uma série de problemáticas que a desigualdade social traz. Perfeito. Porque estar em vulnerabilidade social é estar em segurança. E estar em segurança é estar ansioso, tenso, vigilante, né? Porque eu não sei. Porque eu não tenho comida para as crianças, porque eu não sei se eu vou ter o dinheiro do aluguel, porque minhas contas estão atrasadas, porque minha casa foi construída em um lugar que. Não encosta, tá chovendo. Não encosta, né? Eu estou num lugar né, de muita insegurança, enfim. Exatamente. Então, como que eu falo? Não, caminhe no parque, vá caminhar, se alimente bem. Se a pessoa não tem sequer a energia realmente calórica, biológica para estar vivendo bem, né? Se tem crianças que chegam nas escolas públicas desmaiando de fome e que a única refeição que ela vai ter no dia é aquela merenda escolar, aquele lanche escolar, né? Então não tem como eu também ficar romantizando e falando que, sei lá, a terapia é fundamental na vida do sujeito. Fundamental é ter comida em casa, né? Sim. Fundamental é você ter a sua segurança, ter a saúde, ter o acesso ao lazer. Então, é meio até polêmico, talvez, essa afirmação que eu faço, né, de que a terapia não é fundamental. Fundamental são esses. Ela pode ser uma aliada, ela vai auxiliar, né? É importante. Mas fundamental é outra coisa, né? Então, o suicídio, ele é um fenômeno multifatorial. Então, há várias causas para o suicídio que vai ocorrendo, vários acontecimentos que vão ocorrendo ali na biografia do sujeito e que culmina nessa tentativa ou nessa morte, né, autoinfligida. Então, tem alguns predisponentes, que são coisas que vão acontecer na vida do sujeito, e tem eu não vou lembrar agora. Os precipitantes, que é o que de fato acontece. Por exemplo, é como realmente um copo que vai enchendo, pingando de pinguinho em pinguinho, enche, e tem uma gota que vai fazer o copo transbordar. Esse é o precipitante, foi o gatilho, né, como muita gente fala. Foi o evento que realmente fez desaguar, que a pessoa não sustentou mais, né? Então, de predisponentes a gente tem, às vezes, né, ou seja, o que aconteceu na vida desse sujeito que pode predispor mais ele a ter tentado se matar ou Volta a história do ambiente que a pessoa vive, né? Então, se a pessoa vive numa zona mais de vulnerabilidade, onde ela não tem uma percepção de futuro, de algumas coisas podem afetar mais aquela pessoa, né? Isso. Então, tem essas variações. Agora, Amanda, a minha percepção de Toninho é que hoje a questão de doenças mentais está cada vez mais aumentando e eu não conheço, confesso aqui, de números em relação ao passado, mas a minha percepção hoje é que cada vez mais o suicídio ele está se tornando um evento de pessoas mais jovens, então tem uma juventude cada vez mais indo nessa linha e aí também tem adultos. Então, em todas as gerações eu enxergo um aumento disso. Não sei se realmente isso reflete nos números. Mas
primeira pergunta que eu faço é, reflete esse, tem um reflexo isso ou não? Em relação ao aumento de quantidade de suicídio de jovens, adultos, idosos? É, assim, Toninho, hoje se a gente for parar para pensar, os jovens, eles têm mais acesso a conteúdos que não deveriam ser acessados por jovens, nem por ninguém, né? A gente tem sites que estimulam a automutilação, troca de nudes, que vira uma chantagem, que até hoje é chamado de estupro virtual, né? Porque há essa ameaça de você vazar um vídeo, você vazar uma foto, sem sequer a pessoa ter tocado na outra, né? Então, tem alguns sites que favorecem essa maltrato aos animais, como eu disse, automutilação, essas chantagem, como que fala, montagens. Então, é muito fácil você montar uma conversa, você forjar uma conversa, você forjar uma foto. Com a IAs hoje, pegar uma foto de uma Nossa. pessoa e mandar fazer. Nossa, isso é muito mais, né? Então, e os jovens com toda essa hiperconexão, talvez esse seja o fenômeno que esteja acontecendo e que ajude a explicar esse aumento, né, das tentativas de suicídio, dos suicídios entre os jovens. Porque o suicídio em si, como eu falei, tem os predisponentes, né, que às vezes é Fator genético que fator influencia. genético, tentativas prévias de suicídio, tanto da pessoa quanto na família, abuso sexual na infância, isso também pode ajudar, doença, né, de algum tipo de, de transtorno mental grave, impulsividade, agressividade, que inclusive é característica de alguns transtornos de personalidade. Então, alguns transtornos de personalidade são mais propícios a que os sujeitos tentem se matar ou não, né? E aí vem os precipitantes, que é o que rompe mesmo, que faz com que a pessoa. Não, aqui eu não tolero mais, que é. Então, assim, uma separação, né? Um desemprego, perder o emprego, uma derrocada financeira, o excesso de álcool, outras drogas, o acesso a métodos letais. Então, tudo isso contribui para que seja mais fácil, digamos assim, né? A pessoa Uhum. se matar, porque. Você disse que 90% dos casos de suicídio são evitáveis, Uhum. né? Como é que a sociedade pode contribuir para que a gente consiga, de fato, evitar tanta morte voluntária, digamos assim? Eita, já que sociedade é muita gente, né? Uhum. Pra gente É estar muitas falando. tribos. É muita coisa, realmente, pra gente tentar dar conta, né? Porque, como eu disse, hoje em dia tem ali na seara da adolescência esses estímulos tecnológicos das redes sociais, né? Que favorece. Nos adultos, talvez essa insegurança alimentar, essa vulnerabilidade social. Então, aí a gente pensa em políticas públicas, é uma coisa maior, né, do que só nós enquanto sociedade. Mas acho que só o diálogo mesmo, assim, pra gente. Assim, algo que eu posso fazer, que todo mundo pode fazer, talvez seja realmente explorar como é que tá a vida do outro, né, de quem tá do Tem meu um olhar lado. atento ao seu próximo, Ter né? um olhar atento, porque tem os sinais, porque como é que funciona, qual é a percepção do sofrimento do sujeito que desenvolve esse tipo de ideação. Ele percebe o sofrimento como interminável, como sem saída e Ele não vê uma como saída, né? não vê uma saída. E ele vê nesse formato como se fosse de um túnel mesmo, né? Ele só vê aquela saída que é a morte, O autoextermínio. né? O autoextermínio, a autoeliminação. Então, é uma dor que realmente se torna insuportável para o sujeito e que a única forma que ele vê é se matar. Então, tem alguns fatores, alguns sinais verbais, físicos que pode estar acontecendo para a gente estar atento. Então, falas muito desesperançosas, né? Eu não sirvo para nada, nada vai melhorar, eu sou um fardo, eu queria dormir, não acordar mais, eu tô cansado disso tudo, nada vai dar certo.
movimentos de, por exemplo, se despedir, né? Terminar pendências, concluir pendências, né? Ou tome, Toninho, isso aqui para você se lembrar de mim, né? Nesses movimentos assim de despedida, como se fosse de despedida, né? O aumento do uso de álcool e outras drogas, atitudes imprudentes, tudo isso pode ser sinais, né? Mas que, assim como muita coisa na psicologia, não é uma questão de se e então. Não é porque a pessoa está apresentando isso que obrigatoriamente ela vai se matar. Até porque tem muita gente que está rindo, feliz, contente, satisfeito na vida e se mata e ninguém sabia de nada, né? Sim, eu tenho relatos próximos disso. Eu tenho um relato também, não é próximo de mim, mas é dentro do mundo da terapia, não, da psicologia, que era o Bruno Soalheiro. Era um psicólogo muito admirado, bem de vida, né? Bem sucedido, bonito, inteligente, como eu falei, admirado pela classe da psicologia, centenas de milhares de seguidores, livros vendidos, cursos vendidos. Se matou, assim, sem mais nem menos, assim, uma plena quarta-feira comum, né? A gente ficou sabendo do anúncio da morte dele. E aí, tava assim, há 2 dias de um curso que ele ia ministrar, com vagas esgotadas, e ele simplesmente se matou. Claro que essa é a visão de quem tá, Externo. de quem consumia o conteúdo dele, era isso que ele passava. Jamais reclamar, jamais. Para familiares, pessoas próximas, eu realmente não tenho acesso o que ele estava apresentando ou não de sinais, né? Mas Instagram, rede social, a pessoa quase nunca vai dar indícios, né? Hoje a gente vive um ambiente muito de aparências, né, nas redes Demais. sociais. E assim, Amanda, uma das coisas que aconteceu no Brasil esse ano e que foi um holofote foi a CPI das bets, que foi justamente as casas de apostas que vieram para o Brasil com promessas de você ganhar 98% de chance de ganho e você ficar rico do dia para a noite. Então isso acabou, na minha percepção, se tornando um problema muito grande social, até o Demais. ponto que o Senado/Congresso decidiu estar levantando essa CPI. Infelizmente, no momento, só para botar para debaixo do pano o negócio do INSS, mas importante sim ser falado. E desde antes das questões de apostas online, as apostas esportivas, já vem relato de pessoas se viciando em jogos e as pessoas muitas vezes tirando a sua vida por conta de dívida, por conta do vício. E juntamente hoje com a tecnologia e a facilidade do telefone que está na nossa mão, e um joguinho que ele literalmente foi montado por especialistas para lhe viciar, acaba que hoje está tendo esse problema na minha visão social de vício, de aposta. Sim. E isso não afeta só a questão financeira daquela pessoa. Vai estar afetando a questão financeira dela? Vai, porque ela vai perder. A banca sempre vai ganhar. Não adianta você dizer que você vai ganhar. Mas também vai afetar o seu relacionamento com os seus filhos, com sua esposa. Vai estar afetando isso. Então, como a psicologia trabalha nessas questões de vício, aonde se torna um comportamento muitas vezes impulsivo. Então, tem solução para quem está viciado hoje em jogos de aposta? Não tem? E qual seria esse procedimento, caso tenha como a pessoa se tratar? É uma boa pergunta, até porque é uma questão de saúde pública, né? A questão das apostas, das bets aí, que se a gente for parar para pensar, sempre teve, né? Essa questão de aposta, jogo do bicho, aquela coisa toda, aqueles caça-níqueis que tinha, cada barzinho ali tinha um. Mas esse fenômeno aí das bets, assim, foi um boom realmente, e que tá se refletindo dentro das instituições públicas, por exemplo, o CAPS, né, que é o Centro de Atendimento Psicossocial. Muitos pacientes chegam no CAPS por demanda, né, com essa demanda de aposta, de vício. Realmente, hoje correu um número, aumentou bastante, certo? Exatamente. E é assim, é um vício, a gente tem sempre associar vício à droga, né, mas vício
pode ser qualquer coisa, né, na verdade. Qualquer coisa que extrapole, que cause algum tipo de prejuízo, de dano ao sujeito ou a terceiros, já passa a ser considerado um transtorno, já passa a ser considerado um vício, né? Uhum. Então, assim, sim, há tratamento, da mesma forma como há o tratamento para diversos outros tipos de adicções. Há o tratamento, sim, para quem aposta, só que é isso, Toninho, é uma questão que parece ser tão inocente, sabe? Poxa, Uma brincadeirinha, é ó só o tigrinho, brincadeirinha, só de R$ 80, R$ 10, né? Mas quando a gente 1.000, vê 2.000, 1.000, 2.000, que eu também conheço, gente, que vai de 5.000, né? é loucura. E é de esporte, é no Tigrinho, tantos outras ferramentas que podem ser utilizadas, né? E que captura a pessoa e quando ela vai ver, realmente, provavelmente já houve um comprometimento muito grande, assim, Uhum. da renda da família, da renda do sujeito. Quando se procura, já é porque tá realmente um estado bem. Quando a gente fala de pessoas com vícios, muitas vezes ele fala, só jogo quando eu quero, só jogo aquele dinheirinho que eu posso. Ou então, só uso a droga quando eu quero, só vou beber quando eu quero e tal. Todo controle, Aham. né? Tô no controle, isso, Controle. tô no controle, então a Faz pessoa... quando eu quero. Para quando eu quero. Então, existe essa estigma do usuário, né? De achar que não tá com problema. Mas quando é que realmente se torna um problema isso? Como você falou no começo, comportamentos nocivos para a sociedade. Então, quando é que a gente começa... Que comportamentos nocivos para a sociedade são esses? E quando é que a família, alguém próximo, vê aquele comportamento, vê que aquela pessoa está perdendo o controle e precisa internar? Como é que seriam essas dinâmicas? Porque você falou, né? É bem esse discurso muito presente em todos os tipos de vício. Eu paro quando eu quiser, eu tenho controle, não tá me prejudicando. É o discurso padrão, digamos assim, né? Mas gera essa ilusão, essa autoilusão, na verdade, no sujeito de que ele tá no controle quando não, provavelmente já escapou do controle dele. Então, quando esse vício, seja vício em drogas, né, Pornografia, pornografia, tem vícios em gerais, né? vícios em geral, videogame, tudo, Tudo é ela excesso. tudo em muito excesso e que causa esse prejuízo, seja físico, então eu paro, às vezes eu esqueço, enfim, de comer, de beber, de me exercitar, eu paro de me relacionar, eu começo a desenvolver algum tipo de doença física, eu passo a interferir no meu trabalho, passo a interferir nos meus relacionamentos, ou seja, tudo que causa algum tipo de transtorno, né, é considerado um transtorno. Tudo que é agravado, tudo que se mostra impactando nos outros campos ali da vida do sujeito, inclusive na própria condição física, né, na própria integridade física, é considerado um vício. Então, começa você gastando o que você pode, depois o que você não tem, se endividando, depois endividando os outros, furtando os outros, e então, assim, vai realmente escalonando, né, até que se torne uma questão de, como eu falei, de saúde pública, porque o número massivo de pessoas que estão viciadas em apostas está se refletindo, está chegando ali no PIB. no PIB, né? Também Já chegou no PIB. nos investimentos de saúde, porque Poderiam estar sendo direcionados a outras questões. isso, né, tá redirecionando ali aquele investimento em saúde pública e agora está se tornando, né, uma questão realmente que está perdendo-se o controle e por isso a necessidade de regulamentar, né, de impedir. É uma coisa que eu observo também dessas bets, inclusive de casa de aposta, de esporte, que eu não entendo muito, mas é indiscutível a presença massiva de empresas, de banners, de outdoor, de Você pega o São João, todos os São Joões do Brasil, basicamente, tiveram casas de apostas financiando, patrocinando o São João. futebol. Você não To- vê, você não vê mais o bannerzinho lá que tem no Isso. campo de futebol de qualquer outra coisa que não seja de bets
eu, pelo menos, não consigo mais lembrar de nada. Ou é bet ou é cerveja. Assim, uma dessas duas coisas, né? Tá lá. Então, tá realmente uma coisa alarmante. Uhum. Então, tem alguns que têm lá seus métodos de segurança e garantem que é loterias da Caixa, pela Caixa, é seguro. Mas tem muito, assim, É porque eu vejo que são, em relação a essa aposta, são dois nichos, né? Uma coisa é a aposta esportiva, que sempre existiu, é uma coisa, entre aspas, cultural, e que o que vai controlar é um jogo, é o esporte, que na teoria os dois times querem ganhar. Agora, quando você vai para uma máquina de caça-níquel online que não tem como você nem auditar aquilo, Isso, é verdade. então você tem luzes, iluminação, estudos psicológicos para, pô, bora fazer isso para engajar mais, bora dar ideia. Teve até Para reter mais a pessoa durante muito, muito mais tempo. Isso. Então, são mecanismos que, infelizmente, a sociedade vai avançando para muitas coisas boas. Mas algumas coisas ruins vai também acontecendo, que a minha visão hoje é a questão das bets, né? E assim, pode até ser aplicado nessa questão das bets, o que a gente chama da psicologia comportamental de reforço intermitente. Ou seja, eu dou e eu tiro, eu dou e eu tiro. Que é também muito a dinâmica que ocorre em relacionamentos abusivos, por exemplo. Que o cara vai lá, empurra, mas aí ele dá flores depois. E aí ele puxa o seu cabelo, mas depois ele chora e diz que aquilo nunca mais vai acontecer. Tira de um, bota no outro. Eu dou e eu tiro, eu dou e eu tiro. E você fica esperando. Mas, Se algo. Se acontecer algo ruim, eu vou esperar, porque alguma coisa boa vem. Então. mais uma. Agora vem, uma. agora vem, agora vem. Aí não... por exemplo, apostei 50, acabou o dinheiro. Apostei 1.000, mas ganhei 300. Opa, veio eu ganhei 300. Entendeu? Não é sobre estar sempre perdendo. Eu ganhei 300, né? Não vai considerar que eu gastei 1.000. E se você chegar numa roda de pessoas que estão que jogam e tal, ninguém vai dizer que perdeu. É impressionante. Você vai ouvir, falar, rapaz, eu ganhei tanto, ganhei tanto, ganhei tanto. E beleza, apostou quanto? Quanto é que já foi? Sim. Não tem essa informação, não passa, porque é vergonhoso muitas vezes, né? Muito. É muito vergonhoso. Amanda, você falou sobre, né, sobre sua formação na Univas, você falou sobre o seu estágio. E eu gostaria muito que você trouxesse essa informação. Você falou que a Univas tem um programa, né, de uma clínica escola. E achei importante você trazer essa informação para as pessoas que estão nos assistindo, de como é que a comunidade pode acessar esse serviço que você já informou que é gratuito da universidade. E quem pode também. Quem pode ter acesso a esse serviço gratuito. Ótimo, excelente. Acho que é realmente uma coisa que eu me passei aí de deslanchar um pouco, né? De desenrolar. Então, é o CEPSI. Eita, será que eu lembro o que significa a sigla? É o Centro de Escola... A gente coloca lá depois. CEPSI, é o CEPSI, né? A gente chama de CEPSI, que é realmente um prédiozinho construído com várias salinhas, onde é aberto à população, né? À comunidade, que pode ir lá se inscrever. Fica dentro da Univasf, sede aqui no Campo Centro. Isso. Próximo ao shopping. Isso. Próximo ao shopping, e é bem perto da saída do shopping, inclusive. E aí você pode ir lá se inscrever, tem algumas vagas. A terapia é feita por estagiários e supervisionados por professores da Univasf. Então, o estagiário vai lá, atende e repassa o caso para o supervisor, que vai, como o próprio nome sugere, supervisionar, dar encaminhamentos, falar como fazer algumas intervenções, e aí essa pessoa, né, esse sujeito, ele fica sendo atendido por um espaço de tempo, tá? Então não é eternamente. Vitalício. Não é. Infelizmente. Mas fica à disposição da comunidade mesmo. São poucas vagas, mas sempre está tendo também plantão psicológico na Univasf. Na Univasf não, pela Univasf. Às vezes é na UPE, às vezes é no Hospital Universitário, aqui no Traumas. Essa semana, inclusive, teve, né, plantões psicológicos, que fica realmente vários estudantes e os supervisores de plantão ali, né, abertos abertos à demanda, que a pessoa vai lá, procura, conversa. É um atendimento pontual, os plantões psicológicos, então não é um acompanhamento direto. É uma intervenção em um caso de crise.
Mais ou menos Pode-se isso. dizer que é por aí, ou para até quem queira conhecer mais como é que funciona a terapia, quem Tirar sinta a dúvidas. necessidade de tirar dúvidas. Então, tem essa possibilidade de estar conhecendo mais, né, sobre a terapia, indo ao CEPSI, buscando o CEPSI. E quando a gente falou sobre suicídio, também deixar alguns recursos, né, alguns números, algumas instituições que podem ser acessadas, inclusive o Centro de Valorização à Vida, que é o CVV, pelo número 188, 188, 188. 188. Um atendimento gratuito, 24 horas, sigiloso. Para crises mais graves, a gente recomenda realmente buscar o SAMU no 192, né? Ou o CAPS, por exemplo, também, que é um serviço a portas abertas, então não precisa de um encaminhamento de ninguém, você pode ir lá voluntariamente, assim como pode sair também do tratamento voluntariamente. Então, fica aí esses meus encaminhamentos de sugestão, né? Amanda. Amanda e... Ixi, chama tudo de Jéssica agora, Jaqueline. Rapaz. Jaqueline e Amanda, lhe agradeço muito por esse podcast. O papo tá muito bom, mas infelizmente a gente vai ter que puxar pro nossos finalmente, tá? O Cronos. É o Cronos. Né? É o tempo. Mas nisso, Amanda, muito obrigado. E para quem quer conhecer você, atender ou lhe pesquisar, lhe procurar para conversar mais, continuar esse papo, onde é que ele encontra? Pode me encontrar pelo Instagram, no Amanda Fernandes. Ai, eu nem lembro. Posso olhar rapidinho? Pode. Ainda, gente. E enquanto isso... Pronto, lembrei. Lembrou? Posso falar? Pode. Pronto, é psicóloga.amandaf. Esse é meu @ no Instagram. Eu sempre tô lá compartilhando algumas ideias, alguns posts que eu acho bem pertinentes. Se alguém quiser atendimento online, consegue ir por lá. Se quiser presencial, consegue estar vendo os locais que você atende, né? Isso, na minha bio tem todas as informações, tem um link pro WhatsApp, fala comigo, diretamente comigo, não é secretária, não é robô, não, sou eu mesma que respondo. Então, tem lá meu WhatsApp e eu tô aberta aí para que me procurem, tirem dúvidas, não só pro atendimento, né, mas quem quiser mais informações pode me buscar através. Até quem também esteja pensando aí um dia fazer psicologia, seguir sua área, né? Saber mais do curso. Estamos aí, pode me contactar que eu sou... Sempre que eu puder eu respondo. Certo. E você, Jaque? Então, obrigada, minha gente, pelos papos, assim, foi bastante construtivo, aprender muitas coisas. Obrigada, Amanda, obrigada, Toninho, pelo convite. Acho esse assunto extremamente relevante e fico muito honrada de estar aqui com vocês, conversando sobre isso, levando mais informação para as pessoas, porque realmente é um tema que a gente precisa estar sempre falando. Então, só tenho a agradecer, obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar ainda sobre outros assuntos tão relevantes, né, para todo mundo. Então, obrigada. Se você ficou aqui, vou dar um spoiler também. Em breve vamos ter um papo mais ou menos nessa linha com essas duas pessoas. Então, se você quiser conversar sobre esse tema mais com a gente, acompanha o nosso canal, já segue a gente nas redes sociais, curte o nosso vídeo e compartilha com quem esse papo vai enriquecer. Tá certo, pessoal? Em breve, outro podcast com elas, viu? Muito obrigado a vocês. Um beijo a todo mundo e, se Deus quiser, até a próxima semana. Valeu!